Fala pessoal, boa noite. Está começando a semana Jovens Teólogos no NEFI. Sim, nós dedicamos 3 dias para tratarmos de teologia aqui no NEFI. Não que nós não fazemos isso, vocês acompanham o nosso conteúdo no YouTube, no Spotify, mas dessa vez nós tivemos a ideia de fazer algo diferente. Nós resolvemos chamar uma galera que está produzindo boa teologia, seja na academia, seja nas redes sociais. Então, nós tivemos a ideia de trazer 3 pessoas, cada uma de uma área diferente. Então, teologia filosófica, teologia do Antigo Testamento, teologia do Novo Testamento, para falar com a gente aqui no NEFI. Então, vai ser super legal essa semana teológica. Então, não perca, fique aí ligado em cada uma das nossas palestras, em cada um dos nossos encontros. Mas, antes de apresentar nossa primeira palestrante da nossa semana Jovens Teólogos, gente, por favor, se inscreva no nosso canal do YouTube, Núcleo de Estudos Fé Inteligente. E agora, nós estamos também no Spotify, então você pode digitar NEFI no Spotify. E agora você poderá acompanhar, tanto no YouTube quanto no Spotify, os nossos encontros, tá bom? E também, gente, segue a gente lá no Instagram, @NEFI Estudos, tá bom? Lá vocês ficam por dentro da nossa agenda de reuniões. Lá na bio, você tem também os links para você fazer parte tanto do grupo de WhatsApp dos participantes, como também do grupo de WhatsApp do Clube de Leitura do NEFI, tá bom? Então, o NEFI ele tem um grupo de WhatsApp específico para a galera que participa do Clube de Leitura. O livro que nós estamos lendo agora, no mês de setembro, outubro, é O Homem e a Mulher Segundo Paulo, da Cynthia Westphal. Então tá muito legal, tá muito bacana. E nós teremos uma super convidada especial no nosso encontro do Clube de Leitura esse mês. Quem é? Fique ligadinho lá no NEFI, no Instagram, que você vai saber logo, logo, tá bom? Galera, eu tô muito feliz hoje porque eu tô recebendo aqui uma pessoa que, na verdade, já era para ter estado no NEFI o ano passado. Só que veio a maternidade, veio a Amelinha, e eu pensei, não. Vamos fazer o seguinte, aproveite esse momento que eu sei que é único, e, gente, eu sei porque hoje minha filha Luísa faz 1 mês, então eu estou vivendo essa paternidade, assim, estou muito feliz. Então, falei para ela, olha, curta bastante esse momento, e daqui a pouquinho já vai surgir uma nova oportunidade, porque eu faço questão de ter você aqui no NEFI falando conosco. Eu estou falando dela, Cássia Coutinho, ela que é mestre em Teologia Filosófica pelo Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper e bacharel em Teologia pelo Seminário Presbiteriano Renovado de Cianorte. A Cássia, ela é coordenadora acadêmica e professora de Teologia na Escola Ministerial Antioquia. Aliás, eu tenho um carinho muito grande pela Escola Ministerial Antioquia, porque é onde eu faço o meu mestrado, estou terminando o meu mestrado, na verdade, em Teologia Missional, e eu sou muito grato a Deus pelo seminário, pela história da Escola Ministerial Antioquia. A Escola Ministerial Antioquia é um seminário de tradição, principalmente no preparo missionário. Então, a Escola Ministerial Antioquia tem muitos cursos bacanas, então tem o mestrado em Teologia Missional, tem o preparo missionário, então vale muito a pena vocês acompanharem a Escola Antioquia e conferir os cursos que eles oferecem por lá. E a Cássia também é esposa do Eduardo e mãe da Amélia. E hoje a Cássia está aqui conosco para falar sobre Introdução à Teologia Filosófica, que é a área da Cássia, é a área que a Cássia fez o mestrado dela, e eu estou muito honrado, muito feliz de receber a Cássia. Então, Cássia, seja bem-vinda ao NEFI. Enfim, você aqui conosco no NEFI, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Que Deus abençoe muito a sua vida, a sua família, você, o Eduardo, a Amelinha. Já quero passar a bola aí para você. Muito obrigado mais uma vez, minha irmã. Deus abençoe.
Oh, a gratidão é toda minha. Estou muito feliz que deu certo finalmente de estar aqui, de poder compartilhar um pouquinho, né, dos aprendizados desses últimos anos, estudando essa área que eu amo tanto. E estar aqui no Nefi é algo, como você falou, que a gente pensou já há tanto tempo atrás, mas tanta coisa aconteceu. E agora estou aqui, ó, em um outro quarto, com uma bebezinha ali do lado, tendo que falar um pouquinho mais baixo do que o meu normal, para ela que ela continue dormindo, e é um grande presente de Deus. E eu estou muito feliz, muito honrada. Muito obrigada, Lincoln. É uma alegria ter te conhecido através do mestrado em Teologia Missional aqui na Escola Antioquia. Quero me apresentar um pouquinho melhor também, para que todos os que estão já presentes ou que verão posteriormente possam conhecer um pouquinho também da nossa trajetória aqui. Mas nós estamos servindo já há cerca de 10 anos aqui na Escola Ministerial Antioquia, servindo nessa área de teologia e missões, preparo teológico e preparo missionário, de jovens, de adultos, e nós temos visto frutos maravilhosos, né, de pessoas sendo enviadas para o campo missionário, ou permanecendo no seu próprio país, mas com uma mentalidade muito mais preparada e aprofundada na palavra de Deus, servindo suas igrejas, servindo dentro da sua cultura. Então, isso é lindo e é onde está o nosso coração. E eu digo nosso porque eu falo por mim, e falo também pelo Eduardo, meu esposo, que a gente tem essa alegria de compartilhar desse mesmo amor, desse mesmo chamado de ensino, né, de ensino teológico. Então, ele também tem servido aqui na escola como professor da área de teologia, e tem sido uma alegria a gente dividir juntos, né, esse chamado para o ensino. É uma grande alegria mesmo. E eu espero poder compartilhar um pouquinho para nós aqui nessa noite de verdades ali que nesses últimos anos tem tomado ali meu coração, a minha mente, me feito refletir dentro da teologia filosófica. E eu trouxe aqui um material de slides aí para nos ajudar, para nos guiar. E eu quero que todos também fiquem à vontade, né? Se quiserem perguntar alguma coisa, seja no chat, seja abrindo também o áudio. E pelo que eu percebi, né, aqui tem teólogos, tem filósofos também, e eu acho que essa conversa vai ser muito, esse diálogo vai ser muito proveitoso aí, né? Porque eu estou ali mais do lado da formação teológica, que acabou sendo mais parte da minha vida, e tem pessoas aqui deste lado da formação filosófica, né? E com certeza pode contribuir muito, porque a teologia filosófica é justamente o diálogo da teologia com a filosofia, e a gente vai falar um pouquinho disso, né? Deixa eu compartilhar então aqui um material. Vamos lá, cadê? Aqui. Para os que quiserem também posso estar encaminhando depois o material. Deixa eu apresentar aqui. Prontinho. Bom, eu preciso dizer que fiquei. Tá aparecendo direitinho aí, né? Eu preciso dizer que eu fiquei muito feliz em ser chamada para falar sobre esse assunto, porque eu sempre tenho falado nos últimos anos em assuntos ao redor, né? Assuntos que estão dentro da área da teologia filosófica, cosmovisão, apologética. Amo essas áreas, amo falar sobre essas áreas, tenho aprendido muito sobre elas e percebo quanto ela é vasta, né? E tem aprendizado sempre para crescer. Mas sobre a teologia filosófica em si mesma, é a primeira vez que eu estou podendo ali compartilhar, como teologia filosófica em si, né? Então, é uma alegria, foi muito, muito especial esse processo de preparar aquilo que eu estaria falando hoje, porque eu fiquei pensando, nossa, que interessante, né? Eu falando da área em si mesma, e não somente dos assuntos que permeiam a área da teologia filosófica. Então, eu quero compartilhar um pouquinho sobre isso. Bom, mas antes, já falei um pouquinho, né? O Lincoln também falou um pouquinho sobre mim. Essa é a minha família linda. Aqui tem uma fotinha da Melinha, mas que não está retratando tanto como ela é, porque essa mocinha é muito sorridente. Ela tá séria nessa foto, mas ela é muito sorridente. Fez 1 ano agora nesse mês de setembro. E ela é muito sociável, gente. Ama pessoas, ama crianças, sobretudo. Quando ela vê uma criança, ela fica super feliz. E tem sido, assim, uma nova trajetória para nós como família. Sermos uma família com um filho, né? Com uma filha que Deus nos presenteou. Muda muito a rotina, muda muito a configuração ali da família, só que muda para melhor mesmo, assim, o amor transborda ainda mais. Então, essa trajetória de 1 ano de maternidade
tem as questões do cansaço envolvido, do trabalho envolvido, dos desafios, da mente da mãe que realmente muda totalmente, para lembrar de coisas é muito mais difícil, para fazer conexões filosóficas, teológicas, é mais complicado, então, olha, temos que valorizar este momento. Mas é algo tão maravilhoso, né? Ver um ser humano que é a imagem de Deus crescendo, se desenvolvendo, uma parte, né, do nosso amor ali que transbordou. Então tem sido também algo muito especial e que ao mesmo tempo, nos faz mais efetivos ali no sentido de pensar mais na nossa administração do tempo, como a gente lida com o nosso tempo, como a gente lida com a nossa rotina, porque agora a rotina é mais apertada, então você fica mais craque ali em lidar com a rotina. Vamos lá, então. Bom, falando, né, falei ali tanto da Amelinha, né, que está ali no nosso coração, mas falando de uma apresentação geral, eu vim de Cianorte, no Paraná, e foi lá onde eu comecei minha trajetória com a teologia. Iniciei o curso de teologia, né, o bacharel em teologia, com 17 anos, então ali estava pensando junto com o Eduardo, aí, que faz aí cerca de 15 anos já que eu iniciei essa trajetória com a teologia. Isso tem sido muito especial, porque eu entrei no seminário ali muito cedo e pude descobrir mais sobre Cristo, sobre a palavra de Deus, e essa trajetória tem sido maravilhosa. E até trazendo o lado da teologia filosófica, foi ali nesses 4 anos de teologia em que eu tive um professor que era filósofo, formado em filosofia, e que me deu aula nas áreas de teologia filosófica, apologética e teologia sistemática. E ele foi uma grande inspiração, ele se chama Eliandro Cordeiro, e foi uma grande inspiração para que eu fosse para a área de teologia filosófica, né? Então, quando eu pensei em continuar estudando teologia e fazer um mestrado, eu optei pela teologia filosófica por amar, né, a teologia e a filosofia, mas também, né, pela grande inspiração que foi a vida dele, porque as aulas dele me brilhavam os olhos, né? As aulas dele eram muito inspiradoras para mim, como ele conseguia nos levar a reflexões profundas, e eu sabia que isso era fruto ali da teologia com filosofia, que havia feito parte da vida dele, e isso com certeza foi uma grande inspiração para que eu seguisse nesse caminho também, e tem sido aí uma trajetória muito, muito especial. E algo que entrou neste caminho também e que foi muito marcante, fez toda a diferença, foi o entender também o papel da missão de Deus em tudo isso. Não é o tema de hoje, né, mas eu só gosto de enfatizar, assim, que coisas marcantes nessa minha trajetória foi o conhecimento da teologia, conhecimento da palavra de Deus, foi conhecimento da teologia filosófica, esse mundo que se abriu para pensar a realidade de Deus com os óculos das escrituras, que a teologia filosófica nos dá instrumentos para isso, e foi entender a missão de Deus, como ele nos chama como seu povo para integrar essa missão, e hoje são as áreas assim que eu amo poder falar e conhecer e continuar conhecendo no decorrer da trajetória, né? A teologia nos seus aspectos gerais, a teologia filosófica de maneira mais específica e também missões, né? Ver pessoas sendo preparadas para missões, e poder cooperar no ensino dessas pessoas, poder pensar sobre missão também é algo que tem sido assim especial para mim, para o Eduardo também, nesses últimos anos. Bom, então vamos falar sobre introdução à teologia filosófica. E bom, ao que nós sabemos, de maneira mais introdutória à introdução, é que teologia filosófica é uma das áreas de estudo dentro da teologia. Assim como a gente sabe que existem as áreas da teologia bíblica, que é uma área narrativa, nós também temos a teologia sistemática, que é tópico-doutrinária, temos a teologia histórica, que usa os instrumentos, né, da análise histórica para poder fazer teologia, para pensar na história da igreja, para pensar na história das doutrinas. Temos a teologia prática, que também é maravilhosa, onde a gente pensa a respeito de vida cristã, como todo o arcabouço teórico se dá
quando você vai pensar na ética, na prática da teologia, né? E outras áreas da teologia que nós poderíamos citar. Então, a teologia filosófica, de uma maneira inicial, é uma dessas áreas de estudo. Mas o que significa teologia filosófica? Qual que é a importância dela? Né? É isso que eu quero adentrar um pouquinho com vocês. É claro, né, que eu tentei filtrar algumas coisas desse assunto, que é um assunto tão vasto, e tem materiais, assim, preciosos a respeito disso. É um assunto vasto, a gente poderia entrar por várias vertentes aqui, então eu quis filtrar alguns desses pontos para poder compartilhar aqui com vocês. E se vocês ouvirem algum chorinho, é a Melinha, tá, gente? Mas eu filtrei aqui alguns desses conhecimentos que eu pude ver que são importantes e que talvez não tem como não falar sobre eles ali para a gente trabalhar aqui nos slides, né? Bom, então qual que vai ser os pontos que eu gostaria de trazer para nós nesse tempo de compartilhar de hoje? O tempo maior que eu vou gastar será nesse primeiro ponto, que é definindo a teologia filosófica, né? O quanto isso é uma intersecção também, né? Podemos dizer. Eu tinha colocado intersecção aqui nos slides, mas depois eu fui procurar e eu vi que intersecção pode ser usado na língua portuguesa brasileira, mas veio ali do português de Portugal e que no português brasileiro posso usar interseção, né? Então, interseção frutífera, né? Porque produziu e continua produzindo muitos frutos para a glória de Deus, a interseção entre teologia e filosofia. Então, eu vou gastar um tempo maior nesse primeiro ponto, pensar sobre teologia filosófica. Depois, de uma maneira breve, eu quero passar pelas principais áreas de estudo dentro da teologia filosófica, qual é o valor dela para a vida e prática cristã. Esse terceiro ponto, eu poderia, com certeza, gastar muito tempo com vocês pensando, porque ela tem grande valor para a vida cristã e para a prática cristã. Quando a gente fala de teologia filosófica, sem dúvida, uma das coisas que as pessoas pensam é que é muito teórica, é muito desvencilhada da prática, é muito mais analítica, e é incrível, é importante quando a gente olha que, na verdade, todo esse arcabouço que realmente é mais teórico, né? Mas todo esse arcabouço teórico faz total diferença na vida prática e se conecta com a vida prática de uma maneira plena, porque todas essas verdades que permeiam a mente descem para o coração e vão para as mãos, né? Vão para as ações práticas das nossas vidas, do nosso dia a dia. Um quarto ponto que eu quero trazer, né, é respondendo uma crítica recorrente. Então, teríamos ali várias críticas sobre a teologia filosófica que poderíamos responder, mas eu quero focar em uma delas e tentar responder de maneira breve também, e terminar com alguns referenciais teóricos, tanto referenciais teóricos que me ajudaram a fazer essa palestra, quanto também referenciais teóricos da teologia filosófica da minha vida, né, que foram importantes e que ainda são muito importantes aí para a minha trajetória de pensamento dentro da teologia filosófica. Então, vamos lá, essa é a estrutura aí para o nosso tempo de conversa. E eu quero começar com isso, definindo a teologia filosófica. E eu não consigo fazer isso sem antes pensar brevemente o que é filosofia e o que é teologia, né? Então, para eu saber o que é teologia filosófica, eu preciso entender o que é a filosofia em si e o que é a teologia em si, né? Então, o que é a filosofia? Para cada filósofo, praticamente, há uma definição de filosofia. É uma definição muito ampla, né? Então, eu quero só pensar alguns pontos sobre o que é filosofia. E vocês podem complementar também. De maneira etimológica, nós podemos dizer que filosofia significa ou remete ao amor à sabedoria. Né? Então, ao pé da letra, digamos assim, a gente pode falar do filo, né? Do amor, da amizade com a sabedoria, com o ato do saber. E não tem como uma definição dessa não se conectar com a realidade cristã, né? Porque o cristão é aquele que também se dedica ao saber, ama a sabedoria, até porque, como a gente vai falar, né? A sabedoria, ela aponta para Cristo, que é a verdadeira sabedoria de Deus, né? Mas a filosofia, de uma maneira
etimológica aponta para essa realidade de amor, de dedicação à sabedoria, dedicação ao conhecimento. O filósofo é aquele que se dedica ao conhecimento, se dedica à análise das verdades, da realidade, né, de uma maneira mais intelectual. E, bom, a gente pode falar que a filosofia, então, é uma investigação da realidade de uma maneira comprometida com a verdade. Qual é o alvo do filósofo? É encontrar a verdade a respeito daquilo que ele está investigando, né? Então, ele investiga algo dentro da realidade de uma maneira comprometida com a verdade. E, para isso, ele se utiliza da racionalidade. Então, ele usa a sua razão, usa análise lógica, então ele busca caminhar dentro de uma coerência lógica e ele tem um rigor argumentativo. O filósofo, ele sempre vai buscar argumentos que sejam sólidos, que sejam coerentes, que tenham base para além do senso comum, mas que tenha mesmo um rigor argumentativo e uma base argumentativa sólida. Ele vai buscar por fundamentos sólidos, né? Então, a filosofia é essa investigação de uma maneira comprometida com a verdade, utilizando a razão, utilizando a análise lógica e buscando um rigor argumentativo. E de falar ao nosso coração, a gente lembra, né, quando Aristóteles diz que, eu gosto de lembrar disso, né, de quando Aristóteles diz que a filosofia nasce do espanto. Que é esse espanto que Aristóteles diz, né? Diz que a filosofia nasce de uma admiração e de uma perplexidade, de um assombro diante do mundo, diante da existência, né? Então, diante de questões desse mundo que não são facilmente respondidas por outros tipos de ciência, a filosofia busca se debruçar. Por quê? Porque ela está diante de algo que se admira, que se assombra, mas que ela não tem uma resposta pronta e fácil. Então, ela vai buscar por respostas profundas dessas realidades da existência e do mundo. Então, eu acho muito bonito quando a gente vê que a filosofia nasce do espanto, nasce do assombro, nasce dessa admiração diante do mundo e da existência. E assim, por se assombrar, por se admirar, busca respostas mais profundas que expliquem essa realidade do mundo e da existência. E eu sei que a filosofia tem diversas áreas de conhecimento, diversas áreas de pesquisa, mas, no geral, a gente fala de 3 principais áreas e eu quero destacá-las, porque mais para frente eu vou destacá-las em outro sentido também. Mas a gente sabe que existe a estética, existe outras áreas que a gente poderia se adentrar aqui da filosofia, mas eu quero destacar essas 3 principais áreas que a gente costumeiramente fala, que a filosofia se dedica à ontologia, e a onto vem dessa ideia do ser, o que as coisas são, né? A ontologia busca responder o que as coisas são. Então, o que é a verdade, o que o amor, o que é a justiça, o que são as coisas, né? A ontologia vai buscar responder essas questões de essência, né, da natureza das coisas. A outra área é a epistemologia, que vem da palavra episteme, que é conhecimento. Então, epistemologia é como eu conheço as coisas, né? Como eu conheço o que as coisas são. Então, a epistemologia vai trabalhar com a área do conhecimento. Que conhecimento é válido ou não é válido? O que é uma falácia, né? Então, como eu consigo diferenciar o conhecimento verdadeiro do falso, né? O que é verdade, o que é a mentira, como eu conheço a realidade criada. Então, a epistemologia vai trabalhar com essas questões do conhecimento e na verdade, abrindo o coração, esse é o ramo aí que eu mais amo dentro da teologia filosófica, a epistemologia. Eu amo estudar epistemologia cristã, né? E temos aí, por fim, a ética, né? Esse ramo que é como viver, né? Quais os princípios morais verdadeiros, né, que produzem uma boa vida, né? Uma vida que considera as questões de amor ao próximo, por exemplo, as virtudes. Então, que virtudes existem dentro de um viver ético e moral correto? Então, a filosofia também vai pensar sobre essas questões de como viver a partir do pensamento e do estudo da ética. Então, a gente tem aí esses 3 principais estudos da ontologia, o que as coisas são, epistemologia, como conhecer o mundo ao redor, qual é o fundamento de todo conhecimento, e a ética, que é
como viver, né? Então, de maneira básica, a gente tem essas 3 grandes áreas da filosofia. Bom, então, de uma maneira resumida, essa é a filosofia. Então, a teologia. A teologia cristã, a gente poderia falar da teologia de uma maneira bem geral, considerando a filosofia da religião, os diversos tipos de religião, mas eu me foco aqui na teologia cristã. A teologia cristã é o estudo de Deus, mas mais especificamente, o estudo da revelação divina através das Escrituras. Né? A gente sabe que colocar Deus como nosso objeto de estudo é algo muito grande, né? É algo muito difícil, né? E grandioso demais para as nossas mentes limitadas. Então, é por isso que quando a gente fala de teologia cristã, a gente define teologia como um estudo da revelação de Deus, porque aquilo que eu posso conhecer sobre Deus, para o teólogo cristão, é aquilo que ele revelou de si mesmo. Então, é essa uma definição de teologia que é possível, né, para o labor humano. Bom, então, a teologia é esse esforço racional diante da verdade revelada das Escrituras Sagradas. Então, eu tenho uma verdade revelada sobre Deus e eu vou me esforçar de maneira racional para conhecer essa verdade, para elaborar pensamentos, análises, reflexões produtivas a partir dessas verdades. E dentro dos temas da teologia, a gente sabe que a teologia se dedica a questões a respeito de quem Deus é, qual a natureza deste Deus, quais são os atributos deste Deus que se revela, qual a relação de Deus com o homem e com toda a realidade criada por Deus. Então, Deus cria toda a realidade e a realidade criada, a realidade advinda das mãos dele, se tornam também um objeto de estudo da teologia. Então, a gente tem aí uma breve definição de filosofia e de teologia. E aí, a gente está falando de teologia filosófica. A teologia filosófica é, então, como pensar na intersecção dessas 2 áreas? Como essas 2 áreas aqui, teologia e filosofia, se unem, se conectam, né? E aqui eu quero trazer alguns pensamentos sobre isso. Um primeiro pensamento é que essa união entre teologia e filosofia não é uma união recente, né? A teologia filosófica, talvez como área de estudo dentro da teologia, tendo, então, esse nome de teologia filosófica, pode até ser recente, né? Pode até remeter para nós ao século XX, quem sabe, né? Mas a teologia filosófica, como ela é em si, na sua essência, ela não é nada recente, pelo contrário, né? Ela é muito antiga, e aqui eu quero trazer alguns pontos de pensamento sobre isso. Por exemplo, que o fazer teológico em si mesmo já inclui um labor filosófico. Então, uma união da teologia com a filosofia não é nova. Desde o início da existência da teologia, já existe a teologia filosófica. Por quê? Porque o fazer teológico, como teologia em si, o estudo das doutrinas, o estudo de uma teologia sistemática, ele já é em si um labor filosófico. Por quê? Porque a teologia busca sistematizar conhecimento, busca trabalhar questões lógicas, busca produzir reflexões profundas e racionais, busca, tem essa busca pela verdade, e tudo isso já é algo que se liga com a filosofia, já utiliza instrumentos filosóficos, né? Então, o fazer teológico já é um fazer filosófico também, por natureza, né? Então, a teologia filosófica é tão antiga quanto é a própria teologia, né? Bom, e o termo teologia em si, a gente não vai ter tempo para se dedicar a isso, né? Mas quando eu leciono aqui com os alunos a matéria de prolegômenos da teologia, né? Que é a introdução à teologia, a gente fala um pouquinho mais sobre isso. O termo teologia surgiu dentro de um contexto filosófico, né? Aristóteles e Platão também falou desse termo. Na verdade, acho que foi Platão, inclusive, o primeiro a usar esse termo teologia de uma forma totalmente diferente do que nós estamos utilizando hoje, neste momento aqui, né? Que é a teologia cristã, uma teologia que se debruça sobre as escrituras sagradas, mas ele utilizou esse termo teologia para falar ali a respeito dos mitos, né, dos mitos de seu tempo. Depois Aristóteles ele utilizou teologia já de uma outra forma a respeito da reflexão produzida através dos mitos. Então, assim, Platão e Aristóteles, esses primeiros filósofos aí gregos que a gente ouve tanto falar,
eles utilizaram, e foram eles que utilizaram pela primeira vez o termo teologia, né? Não que teologia já não existisse, né? No Antigo Testamento a gente vê toda uma teologia sendo produzida ali através da revelação de Deus para os seus profetas e tudo mais, mas o termo teologia, tal como esse termo que a gente usa hoje, né? O termo em si, ele nasceu dentro de um contexto filosófico. E bom, e quando a gente olha para a teologia produzida nos primeiros séculos, a gente vê que ela era chamada antes de filosofia cristã. Então, a gente vê ali os pais da igreja, a gente vê Agostinho, a gente vê o escolasticismo, com um grande nome ali de Tomás de Aquino se destacando. Nós vemos ali na Idade Média quanto eles consideravam que a filosofia era uma serva da teologia, né? Então, a gente vê que esse ambiente da teologia sempre foi permeada também por filosofia, até a vinda da modernidade, né? Em que tem uma busca mais profunda em tentar separar essas coisas. Mas até ali a Idade Média, essas coisas estavam bem juntas, os pensamentos teológicos, filosóficos caminhavam ali bem unidos, né? Bom, então é com a modernidade, que é um outro tema ali tão grande que a gente poderia abranger, mas de maneira geral, só pensando aqui com vocês de uma maneira geral, para que a gente possa prosseguir ali em busca de definir a teologia filosófica, na modernidade a gente vê um declínio nessa crença, né, da possibilidade de se produzir uma teologia filosófica. E aqui tem alguns motivos, né, a influência da secularização, o positivismo lógico, em que um conhecimento só é validado se ele for comprovado empiricamente, né, pelo processo científico. Então, esse cientificismo que veio com a modernidade foi fazendo, primeiramente, com que a teologia e a filosofia fossem se separando uma da outra cada vez mais, e também com que fosse mais dito que era impossível, talvez, né, caminhar com uma boa teologia filosófica, tal como a gente está pensando, né, nessa noite. Mas, na segunda metade do século XX, é claro que mesmo ali em todo o tempo da modernidade, continuaram existindo grandes nomes dentro da teologia filosófica que ainda assim uniam essas duas disciplinas, né, mas de uma maneira cultural, houve sim um declínio, mas principalmente na segunda metade do século XX, a gente vê que vai começando a crescer e mais crescer um interesse e dedicação e surgimento de grandes nomes ali dentro da teologia filosófica, né? Então, eu queria só dar esse panorama histórico para que a gente pudesse pensar um pouquinho como tem acontecido o caminhar da teologia filosófica. Bom, então, tendo isso em vista, né, desse caminhar histórico ali da teologia filosófica de maneira geral, uma pergunta que um pai da igreja chamado Tertuliano fez e que a gente pode ecoá-la aqui, né, o que Atenas tem a ver com Jerusalém, né? Essa pergunta é muito interessante, porque o que justamente Tertuliano estava trazendo com essa pergunta é o que Atenas, o que o pensamento grego filosófico tem a ver com Jerusalém? Tem a ver com o centro da onde aconteceram as coisas que a gente lê relatado nas escrituras, né? Tem a ver com a teologia, ou seja, o que a filosofia tem a ver com a teologia, né? O que a filosofia tem a ver com a teologia cristã? Então, a gente pode ressoar essa pergunta dele mais uma vez aqui e pensar um pouquinho disso, né? O que Atenas tem a ver com Jerusalém? Depois tem um teólogo filosófico que também tem um livro que busca pensar sobre isso, que é o Cornelius Van Til. Ele também vai buscar responder essa pergunta, né? Atenas e Jerusalém, né? Qual é as consonâncias e dissonâncias entre o pensamento filosófico grego e o pensamento bíblico, como a gente pode conciliar, ou até onde é possível conciliar estes dois pensamentos. Isso é um trabalho da teologia filosófica também, né? Então, o que Atenas tem a ver com Jerusalém? E aí é onde eu quero pensar aí com vocês, dar algumas respostas do que seria, então, a teologia filosófica, né? Vamos pensar, o que seria teologia filosófica, então? Então, eu quero dar algumas possíveis respostas aqui, né? Teologia filosófica, então, é pensar sobre Deus e a realidade criada por Deus a partir de conceitos filosóficos. Então, eu vou pensar a respeito de Deus e aquilo que Deus criou a partir
né, utilizando instrumentos filosóficos, da análise, da reflexão, da lógica, né, da solidez dos argumentos. Então, eu vou utilizar todo o arcabouço filosófico para pensar a respeito de Deus e a realidade que ele criou. Né? Também posso responder que é tanto uma área, o ramo, né? Porque a gente falou que é uma área da teologia, né? Então, a teologia filosófica é tanto uma área, o ramo da teologia, quanto também uma forma de se fazer teologia, na qual, então, os métodos filosóficos são utilizados. Então, eu utilizo esses métodos, esses instrumentais intelectuais, ali, filosóficos, conceitos filosóficos, para entender, para analisar e para desenvolver conceitos teológicos. Né? Quando eu entrei no Andrew Jumper, né, para poder fazer o curso ali de teologia filosófica, o que eu poderia resumir desse tempo de estudos ali, das áreas, né, de estudos que a gente pode se dedicar naquele tempo, é que eu pego e eu coloco, eu uso, né, a linguagem filosófica, eu uso todo o instrumental, realmente, o método que a filosofia me traz, mas eu coloco os óculos da Bíblia, eu busco colocar os óculos das escrituras, a realidade de Deus, né? A verdade revelada de Deus para poder pensar no mundo. Né? Então, o filósofo, ele está analisando o mundo, e é claro que a filosofia nunca é neutra, mas a teologia filosófica é quando eu vou analisar esse mesmo mundo, essas mesmas verdades, mas através das lentes da Bíblia, através das lentes da palavra de Deus e da revelação de Deus. Então, foi isso que me marcou muito ali no curso de teologia filosófica, porque eu pensei ali junto com os professores, nós pensamos, nós refletimos sobre política, sobre educação, sobre epistemologia, sobre ética, sobre estética e arte, sobre beleza. Eu pensei sobre tudo isso que alguém que estuda filosofia também pensa, mas nós buscamos pensar com as lentes da palavra de Deus, da revelação de Deus, né? E isso foi muito marcante, foi muito especial. Então, a teologia filosófica também pode ser dita como um tipo de teologia feita por teólogos que estão bem fundamentados na filosofia. E aí eu até coloquei essa perguntinha aqui embaixo, que ela é um motivo de grande discussão e não se chega a nenhuma resposta final, né? O que a teologia filosófica é? São teólogos que fazem filosofia, né? Ou são filósofos que fazem teologia? Então, eu responderia que são as duas coisas. São teólogos que produzem filosofia e são filósofos que fazem também teologia, né? Então, acho que ambas as coisas ali estão unidas. Bom, e por fim, uma outra resposta, né, que eu coloquei aqui para nós é que é o reconhecimento de que é impossível ir até o texto bíblico sem pressupostos filosóficos. Então, o que eu quis dizer com esse último ponto aqui, né? Que a teologia filosófica, ela não é ingênua de pensar que eu posso fazer teologia ou seja qualquer outra área do conhecimento de uma maneira neutra, sem pressupostos. É impossível para qualquer teólogo fazer teologia sem utilizar pressupostos filosóficos. E quando eu estudo teologia filosófica, eu reconheço isso, eu me deparo com essa verdade, de que até inclusive a teologia exegética, que vai buscar ali se debruçar sobre o texto grego, o texto hebraico, que vai fazer uma boa hermenêutica, até a teologia bíblica, né, que é tão narrativa, tal como ela é, que ela busca estudar o plano de Deus, a história de Deus, até ela, né, está permeada por pressupostos filosóficos, está permeado por uma cosmovisão, né? E a teologia filosófica mais facilmente reconhece isso, e isso é muito proveitoso para todas as outras áreas da teologia, né? Então, eu acho que a teologia filosófica é interessante, porque ela não tem essa ingenuidade de pensar que nós não somos, que nós somos de alguma forma neutros ao chegarmos diante do texto bíblico, né? Antes de trazer aqui, eu quero trazer duas frases de definições. Queria perguntar se tudo bem até aí. Se está dando para acompanhar, se está tudo ok? Legal. Como eu falei, fiquem à vontade aí para pontuar alguma coisa ou para acrescentar. Com certeza o conhecimento de vocês aí traduz bastante para nós também. Bom, então eu trouxe aqui duas frases de teólogos que buscam definir teologia filosófica para nós. E aqui,
onde você ler, né, onde nós lermos aqui teologia analítica, você pode mudar para teologia filosófica, né? Que o autor ele trata nesse livro praticamente como sinônimos, né? Teologia analítica, teologia filosófica, tá? Então o livro, aliás, o livro Teologia Analítica do Thomas McCall, depois eu vou colocar ali no final também dentro das referências, né? Ele diz o seguinte: não há um significado único e decididamente estabelecido para o termo quando é usado como rótulo. Então, assim, rotular as coisas de, isto é teologia filosófica, não é tão fácil de dar um significado, porque não tem um significado único, né? Não tem um termo decididamente estabelecido para definir, né, o que é teologia filosófica. Mas ele tenta dizer, então, para nós o que poderíamos pensar sobre isso. Que ele diz, ainda assim, talvez possamos afirmar o que é comum em toda a gama de usos. O que é comum quando a gente define, então, teologia filosófica? A teologia analítica, ou teologia filosófica, possui o compromisso de empregar as ferramentas conceituais da filosofia analítica, onde quer que elas possam ser úteis, em um trabalho construtivo de teologia cristã. Então, repetindo, né? A teologia filosófica possui um compromisso de empregar as ferramentas conceituais da filosofia analítica, onde quer que essas ferramentas possam ser úteis, em um trabalho construtivo de teologia cristã. Como é de se esperar, os especialistas discordarão entre si sobre quais dessas ferramentas são mais úteis e quais projetos elas servirão melhor. Né? Então, é óbvio que cada teólogo filosófico, cada um que se debruça sobre esse tipo de conhecimento, vai pensar de maneira diferente, né? O que da filosofia é aproveitável, é útil, o que eu posso usar dentro da teologia, quais temas da teologia podem ser abrangidos ou não. Então, isso vai ter discordâncias. Mas, no geral, né, ele continua, tal caracterização minimalista parece suficientemente segura. Então, eu dizer aí que a teologia filosófica é esse uso das ferramentas da filosofia dentro de um trabalho de construção teológica é uma definição simples e segura, né? E aí ele vai continuar dizendo, William J. Abraham apresenta essa útil definição. Então, o que o William Abraham vai dizer? Que a teologia analítica ou teologia filosófica pode ser proveitosamente definida da seguinte forma: é uma teologia sistemática que está em sintonia com as habilidades, os recursos e as virtudes da filosofia ou da filosofia analítica, né? Então, o Thomas McCall, ele vai gastar praticamente o livro todo tratando sobre esse assunto. O que é a teologia analítica, como fazer teologia analítica ou teologia filosófica. Então, eu recomendo bastante aí esse livro, eu não estou com ele aqui perto para mostrar, mas depois no final eu vou falar, né? Mas ele veio de uma recém-publicação de uma série de livros que foi uma união da editora Ultimato com a ABC2, né? Que é a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. Acho que são 10 ou 12 livros que eles estão publicando, não sei se já terminaram as publicações, mas que eles estão publicando dentro de teologia filosófica. Então, é bem interessante, né? Dentro de filosofia cristã, no geral. Então, são bem interessantes todos os livros aí publicados dentro dessa série. Vale muito a pena dar uma olhadinha depois, para quem gosta do assunto, né? Eu quero trazer não uma definição, mas uma palavra, uma mensagem aos teólogos filosóficos do Nicholas Wolterstorff. Quando a gente fala de teologia filosófica, a gente fala de Nicholas Wolterstorff. Ele é um grande nome ali dentro da teologia filosófica. Até estava vendo junto com o Eduardo, né, que ele já está aí com seus 93 anos, se eu não me engano, o Nicholas Wolterstorff. Ou seja, ainda está vivo, ainda contemporâneo, mas já está bem velhinho, né? E ele escreveu muito de filosofia cristã, né? E ele diz assim para os teólogos filosóficos: não sejam imitações de filósofos, não sejam imitações de teóricos culturais, não sejam imitações de ninguém, sejam teólogos genuínos, estejam bem fundamentados na filosofia. Então, estando bem fundamentado na filosofia, você será um teólogo genuíno. Mas então, sejam teólogos. O que precisamos ouvir de vocês é como as coisas são quando vistas à luz do Deus Trino. Que seu nome seja louvado.
que nos cria e nos sustenta, que nos redime e que trará esta humanidade, este universo frágeis e caídos, e embora ainda gloriosos, à espera da consumação. Então, acho que na hora da tradução, eu dei uma enroladinha ali no final, depois eu posso corrigir na frase, mas o que ele está dizendo? Olha, teólogos filosóficos, usem bem, se fundamentem bem na filosofia, mas sejam teólogos. Falem sobre como as coisas devem ser vistas à luz da existência do Deus Trino, desse Deus que cria, que sustenta o mundo, que redime o mundo, que está trazendo a humanidade ao universo, que são frágeis, né? Mas ainda são gloriosos, está esperando a consumação. Então, falem sobre ele. Não deixem de falar das coisas à vista dele. Então, o teólogo filosófico, ele tem essa tarefa tão bela de usar a filosofia. Sim, bem fundamentado na filosofia. Sim, mas fazer teologia a partir da filosofia. Falar de Deus, falar do mundo de Deus, falar das coisas a partir da revelação de Deus. Que tarefa linda, que tarefa gloriosa, que tarefa boa. Eu acredito aí que os irmãos que estão ouvindo, que são filósofos, né, que estão estudando filosofia, talvez também se deleitem nisso, né? Quando você pode falar da filosofia ter vindo ali a teologia, ou dentro do mundo da teologia, o quanto isso traz deleite para nós que amamos o Senhor, né? Então, a teologia filosófica é uma tarefa que traz deleite, que produz alegria, porque a gente fala sobre o Deus Trino e o mundo que esse Deus criou, né? Eu quero só, também antes de entrar no próximo, antes de entrar num próximo tópico nosso, né? Eu acho que é difícil a gente não pelo menos citar o Hermann Doivert. O Hermann Doivert é um filósofo cristão, né? E dentre tanto que a gente podia falar dele, né? Ele foi um dos mais otimistas em dizer que a junção de teologia e filosofia são reais, é uma junção, né? É real, é uma junção totalmente possível, né? Porque ele carregou, né, uma filosofia cristã profunda dentro dos seus estudos, né? Os seus livros são até difíceis de ler. Eu precisei lê-los ali no mestrado, né, em teologia filosófica, e sofri um pouquinho, mas foi transformador. Quando eu terminei de ler, falei, nossa, não sei se eu entendi tudo, mas o que eu entendi, uau! Porque ele mostra o quanto a teologia e a filosofia são disciplinas que devem caminhar juntas, são possíveis de caminhar juntas, e quanto produz frutos, né, para o cristão. Então, ele se esforçou em produzir uma filosofia cristã baseada na tradição reformada, né? Ele, Abraham Kuyper também, que é um grande nome aí do neocalvinismo holandês, né? Que buscaram se dedicar ali a produzir filosofia baseada numa tradição reformada das escrituras, né? Então, eles produziram coisas muito preciosas para nós, e verdades que ele trouxe, né, é que nenhuma área de conhecimento vai ser neutra ou autônoma. Então, essa é uma grande verdade que o Hermann Doivert vai defender, né? Então, o fazer filosófico dentro das universidades de filosofia, né? Então, nem estou falando mais agora do teólogo, estou falando do filósofo em si, ele nunca será neutro, né? Ele nunca conseguirá ser autônomo, porque ele sempre vai estar comprometido com o seu próprio coração, ele sempre vai estar comprometido com os seus pressupostos, com a sua cosmovisão de mundo. E, portanto, todo conhecimento, toda ciência, a filosofia sobretudo, mas toda ciência tem uma raiz religiosa em última instância. Toda ciência pressupõe a existência de algum Deus. Então, nenhuma ciência, em especial a filosofia, nenhuma ciência será neutra. Então, a filosofia sempre será religiosa. A questão é se ela vai estar inclinada para o bem, para a verdade, ou inclinada para a falsidade, para a mentira, né? Mas ela sempre será religiosa. Então, acho que citar ali Hermann Doivert é importante para nós, quando a gente fala de teologia filosófica. E finalizando esse ponto, né, de definições da teologia filosófica, algo que me marcou muito é pensar o quanto Cristo é a resposta filosófica para o mundo, né? A gente falou ali no começo que filosofia lida com 3 grandes áreas: a ética, como viver, a ontologia, né, o que as coisas são,
qual é a essência das coisas, a verdade sobre as coisas, e epistemologia, né, que é a teoria do conhecimento, como conhecer, né? E é muito interessante, né? Em uma das minhas aulas, que eu tive a alegria de estar com o professor Davi Charles Gomes, talvez alguns de vocês conheçam, o Davi Charles Gomes, é um teólogo e filósofo brasileiro, né? Que assim, é muito profundo em suas análises e reflexões. Grande desejo do meu coração é que o Davi Charles possa escrever mais livros, né? Porque ele tem uma reflexão assim teológico-filosófica muito profunda, né? Em uma das aulas ele falou sobre isso, falou, olha, Cristo é a resposta filosófica para o mundo. Então, se os filósofos estão buscando o que é a ética, o que é a ontologia, o que é a epistemologia, Cristo nos disse, né? Em João 14, ele disse, eu sou o caminho. Então, o que é a ética? É a busca de como viver. E Jesus disse, eu sou o caminho. Como viver? Caminhe em mim e através de mim. O filósofo busca, né, as pessoas, não só o filósofo, né, a gente está falando de uma coisa mais técnica aqui, mas as pessoas perguntam, o que são as coisas? Qual a verdade sobre elas? E Jesus Cristo respondeu, eu sou a verdade. Toda a verdade está atrelada a Cristo, não importa quem diga, se é verdade, vem de Cristo. Né? Então, ele é o caminho, ele é a verdade. Oh, eu troquei aqui. A ontologia. Eu troquei aqui, mas tá tudo ligado, né? O que são as coisas, né? Qual é o significado delas? E Cristo respondeu para nós que Ele é a vida, Ele é o significado das coisas. As coisas só possuem vida, só são o que são porque Cristo existe, né? Porque Cristo as definiu. E a verdade, que se remete à ontologia também, mas está voltada ali à epistemologia, como conhecer as coisas, o que é a verdade, né? Que a epistemologia vai procurar. E Cristo respondeu: eu sou a verdade. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Cristo é a resposta filosófica para o mundo. Então, teologia e filosofia caminham juntas, tem uma intersecção totalmente verdadeira que aponta para quem Cristo é, né? Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ele é a resposta filosófica para este mundo. E eu quero só relembrar ali 1 Coríntios 1, 22 a 24, que diz que os judeus pedem sinais miraculosos, gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Né? Então, a teologia filosófica, ela tem sentido, ela tem valor, porque ela aponta para quem Cristo é, e Ele é a nossa resposta mais profunda diante do assombro, do espanto e da admiração com a realidade criada. Porque dele veio a realidade criada, e é para o louvor e glória dele que tudo existe. Então, Cristo é a sabedoria e o poder de Deus, que são tão buscados, quer seja para os judeus, quer seja para os gentios, para os gregos, né? Isso é maravilhoso. Bom, então, finalizando ali, né, desse nosso grande tópico, né, que é definir teologia filosófica, a gente poderia ter tanto a dizer, né, a respeito disso, mas eu acredito que essas palavras já dão uma luz para nós de entender que é uma intercessão muito proveitosa, muito frutífera ali para todo cristão, né, e é lindo a gente ver que tudo isso, então, deve apontar para Jesus Cristo. E aqui eu coloquei alguns tópicos que a teologia filosófica estuda. Tem muito mais. Já posso dizer que tem muito mais, mas esses aqui são alguns grandes tópicos, principais tópicos, né, que é cosmovisão, né, o estudo da cosmovisão, o estudo da apologética, que é a defesa da fé. Estas são, assim, grandes áreas que eu gosto muito, cosmovisão e apologética, que estão interligadas, né? Todas essas áreas estão interligadas de maneira geral, mas cosmovisão e apologética estão aí interligadas de uma maneira bem especial, ainda mais quando a gente pensa na apologética mais pressuposicionalista, né? Que é uma das áreas da apologética que eu gosto muito.
Então, a gente tem aí a cosmovisão, a gente tem aí a apologética como área de estudo, tem a teodiceia, que é o estudo do problema do mal, né? Então, a filosofia vai pensar muito sobre a questão do mal, e a teologia filosófica ainda, sobretudo, vai pensar sobre isso, né? Porque como conciliar a existência de Deus com a existência do mal? Então, a gente tem aí o estudo da teodiceia, né? A teologia filosófica vai estudar muito a relação com a cultura, e nisso é muito frutífero, né? Porque a gente pode pensar como o cristão pode se relacionar com a cultura, mantendo-se fiel à palavra de Deus, né? E aí, dentro de relação com a cultura, a gente pode pensar em todos os tópicos que você imaginar, né? Educação, política, sexualidade, todas as áreas que a gente puder imaginar ali dentro da relação do ser humano com a cultura, é estudado dentro de teologia filosófica. A ética, né? A estética, que eu amo também. Nossa, como eu gosto de estudar a filosofia, a teologia filosófica estética, que é o que é o belo, o que é a beleza, né? E aí eu me deleito na teologia filosófica, porque no fim das contas a gente vai dizer a beleza suprema existe porque Cristo existe, porque ele é o ser belo em si, né? Analisar obras de arte ali sobre um viés cristão é muito interessante, eu gosto muito dessa área da estética. Epistemologia, né, que é a teoria do conhecimento, filosofia da religião, que é outra grande área que a gente pode pensar ali dentro de teologia filosófica. Então, aqui são alguns tópicos que a teologia filosófica abrange, e aí muito mais ali poderia ser trazido também dentro desse ponto, né? E aqui eu quero ir para o nosso ponto sobre a prática, né? Porque uma das críticas que a teologia filosófica sofre é o seguinte: é muito pouco prático, né? Vocês ficam aí só pensando, teorizando, falando difícil, né? E não vai para a prática, né? Não coloca a mão na massa, né? Então, muitas pessoas têm um certo preconceito com a teologia filosófica por dizer que ela não é prática. Mas, gente, a teologia filosófica, ela é muito prática também. Ela os frutos dela, na verdade, são totalmente abençoadores para a prática da vida cristã, né? Só que antes de falar de alguns pontos em que a teologia filosófica nos ajuda no viver prático, eu quero só lembrar de que o pensamento teológico filosófico tem valor em si mesmo. Então, mesmo que aqui eu não dissesse nada sobre o valor prático da teologia filosófica, só dela utilizar as categorias de pensamento, ela já seria valorosa. Né? Então, o valor dela não está somente em ser prática. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós somos muito utilitaristas, né? Uma coisa, hoje em dia, digo nós, assim, cultura, sociedade, né? Uma coisa só tem valor se for necessariamente primariamente prático, né? Quantas vezes a gente já não falou e já não ouviu falando, nossa, mas por que o aluno tem que estudar matemática, aquelas fórmulas, se na vida ele nunca vai usar isso, né? Por que a gente fala isso? Porque a gente pensa que conhecimento só tem valor se ele for prático, em primeiro lugar, né? Não que a matemática, por exemplo, não seja prática, né? Mas a gente está querendo dizer em primeiro lugar, né? Então, assim, é muito triste quando a gente reduz o valor de algo só se ele for prático. E não que ser prático não seja importante, né? Então, assim, ser prático é muito importante, né? Então, a gente não pode perder o valor e a importância da prática. Mas o valor das coisas não está nelas serem simplesmente práticas, mas nelas em si, porque Deus as criou, né? Então, eu queria até poderia pedir, se for possível, para não ficar só na minha voz, para não enjoar da minha voz, né? Que eu falo muito. O Lincoln, poderia ler para mim essa frase, Lincoln, por favor? Essa frase é do Davi Bastos. O Davi foi um dos. Foi aquele, na verdade, que trouxe essa publicação desses 10 livros ali, em parceria da Ultimato com a ABC2, ali, dessa série Filosofia e Fé Cristã, essa série de livros. E gostei muito do que ele disse aqui, né? Ele dá essa introdução, a todos os livros da série ele faz essa introdução, e eu gostei muito, separei aqui para a gente. E se o Lincoln puder ler para nós, por favor, para não ficar só na minha voz aí. Cremos que pensar e refletir sobre Deus é uma atividade com valor intrínseco, não sendo a filosofia da religião e a teologia filosófica ferramentas exclusivamente apologéticas. Ainda que todo ser humano no universo fosse cristão, firme e verdadeiro,
Ainda que não houvesse ceticismo, secularismo e tantas outras supostas ameaças à fé, ainda que vivêssemos em perfeita paz e harmonia, ainda assim, refletir e pensar sobre Deus seria algo legítimo e precioso, uma atividade com valor e legitimidade próprios. A filosofia não é útil apenas como escudo para a fé, mas como as artes, é preciosa e inevitável ao ser humano. Somos seres pensantes e podemos pensar para a glória de Deus e amá-lo com todo o nosso entendimento. Que maravilhoso, né? Eu achei, assim, fantástico esse trecho que ele fala no início dos livros, assim. E eu acho que realmente explica muito para nós, né, o quanto a atividade da teologia filosófica tem valor em si mesma, justamente por nos dedicarmos a pensar em Deus e o valor que tem toda a criação e realidade criada por Deus, né? Isso em si mesmo tem um valor muito grande. Então ele fala, né, ainda que não existisse secularismo, ceticismo, ainda que o mundo fosse perfeito, não precisasse defender a fé, ainda assim a teologia filosófica seria útil, né? Então, eu acho muito legal, é muito boa essa frase do Davi Bastos ali no prefácio dos livros, né? Mas ainda assim, né, a gente pode dizer de um valor prático que ela tem para a vida e para a prática cristã, porque a teologia filosófica é feita para a glória de Deus e para servir a igreja e o mundo. E quando a gente fala de servir, a gente está falando de prática, né? Então, significa que eu penso em teologia filosófica, nos pontos da teologia filosófica, para servir a igreja e o mundo ao meu redor, para que a igreja seja abençoada e o mundo seja abençoado. Isso implica em questões práticas. Eu trouxe aqui uns pontos, mas a gente poderia pensar em muitos mais juntos, né? Do valor da teologia filosófica para a prática cristã. Mas algum desses pontos seria, por exemplo, a teologia filosófica vai capacitar o cristão para viver e glorificar a Deus dentro da sua própria cultura, né? Então, o cristão ele vai conhecer melhor a sua cultura a partir de um pensamento teológico filosófico e ele vai poder entender como viver bem e de maneira que Deus seja glorificado dentro da sua cultura, né? Então, a gente vê quantos desafios culturais que não existem, né? Existem ideologias contrárias à fé cristã, existem ali, a gente poderia dizer, uma série de argumentos ideológicos que vêm contra o conhecimento de Deus nos nossos dias atuais, não é verdade? E um cristão que tem, assim, o básico, o mínimo de entendimento da teologia filosófica, né? E aí ele não precisa ser um erudito, ele não precisa ser um intelectual, ele só precisa buscar entender o seu mundo ao redor. E isso a teologia filosófica ajuda, né? Um cristão dedicado a essas coisas, ele vai poder glorificar muito mais a Deus dentro da sua cultura, porque ele não vai se render, né, a toda a prática cultural. Porque a nossa cultura ao nosso redor, ela nos forma muito mais do que a gente pode imaginar. Não sei, não lembro agora o autor que faz essa comparação, mas ele fala que nós somos como peixes dentro da água, que não sabem o quanto estão molhados, né? Então, nós, dentro da nossa cultura, somos como esses peixes. A gente não sabe o quão permeados e o quão formados pela nossa cultura nós estamos. Então, quando a gente consegue pensar de uma maneira mais analítica sobre isso, a gente pode glorificar mais a Deus ao se relacionar com a nossa cultura, né? E isso, então, implica no quê? Que é o segundo ponto, o amadurecimento da fé, né? A gente amadurece mais na nossa fé. Então, veja se isso não é totalmente prático, né? A gente amadurece mais na fé e ajudamos outros a amadurecerem. Quantos cristãos dentro da igreja não são cheios de dúvidas, né? Sobre a existência de Deus, sobre as escrituras, cheios de dúvidas, e muitas vezes não tem lugar para expressar as suas dúvidas, porque acham que dúvidas são demoníacas, porque acham que dúvidas, se você duvidar, né, você não está glorificando a Deus, e não, né, o teólogo filosófico ou o cristão que tem conhecimento né, básico da teologia filosófica, ele pode ajudar seus irmãos a crescer na fé e a amadurecer na fé, a tirar as dúvidas deles, para que eles vivam melhor para a glória de Deus, né? Por quê? Porque ele vai crescer no conhecimento de Deus e da realidade que Deus criou. E outro ponto ali, totalmente importante, o cristão, ele vai se comunicar muito melhor com a sua cultura, quando ele tem uma noção, né, da teologia filosófica
Por quê? Porque ele vai saber fazer um diálogo entre a fé e a cultura. E ele vai poder, então, cumprir melhor sua missão. Olha só como missões entra, inclusive, aqui, né? Ele vai ser um bom comunicador, um bom missionário, um bom evangelista, porque ele vai se comunicar muito melhor com a cultura. E aí a gente vê isso lá em Atos 17, Paulo. Paulo tinha conhecimento filosófico e tinha conhecimento bíblico, né? Bíblico e cristão ali, judaico e cristão também, né? Então, Paulo, ele cresceu nessas áreas. Então, ele era um excelente teólogo filosófico, um dos primeiros e principais, né? Poderíamos até mesmo dizer. Lá em Atos 17, ele se encontra diante de uma grande dificuldade. Como chegar ali em Atenas, no meio de muitos filósofos, e se comunicar bem com esses filósofos? Ele fez isso com excelência ali em Atos 17, não é verdade? Por quê? Porque ele estava preparado, né, tanto com a fé, quanto também com a cultura, né, daquele povo. Então, ele responde aos epicureus, aos estoicos ali, de uma maneira excelente, sem negligenciar a cruz de Cristo, mas fazendo pontos de contato. Então, o cristão que tem noção de teologia filosófica, ele sabe fazer pontos de contato com a sua cultura. Isso é maravilhoso, isso é prático, isso é útil, isso é valiosíssimo e super frutífero, né? Então, gente, o que eu entendo é que se a gente for ingênuo filosoficamente, isso vai custar caro para as próximas gerações. Porque a gente vê que cristãos que tiveram dificuldade de se comunicar com a sua cultura, eles não conseguiram se comunicar com a sua geração. E isso prejudicou as próximas gerações também. Então, se nós não aprendermos a ter o conhecimento básico da teologia filosófica para se comunicar com a nossa cultura de uma maneira mais efetiva, nós não estamos abençoando a nossa cultura, mas também não estamos fazendo conexão da fé para as próximas gerações. Então, olha como isso é prático e valoroso, né? Bom, e por fim aqui, né? Deixa eu até voltar aqui, porque eu fico nos dois caminhos, vendo o slide e vendo vocês também, né? E por fim aqui, eu já respondi uma crítica, né, que é da teologia filosófica ela não ser prática, e a gente vê que ela é prática, que ela auxilia grandemente na prática, mas eu também quero trazer uma outra crítica aqui, que eu achei muito interessante da gente responder, porque uma outra crítica recorrente da teologia filosófica teologia filosófica é pouco edificante espiritualmente, ou ela é pouco espiritual, né? E depois eu vou mostrar ali nos referenciais teóricos que tem um autor que vai tratar e vai falar mais sobre isso, né, em um artigo, aí eu vou passar ali para vocês, mas ele me influenciou aí para trazer esse ponto dessa crítica também. Porque realmente a gente vai ouvir pessoas falando, nossa, essa pessoa é da área filosófica, né? Então, ela deve ter bastante problema em orar, em ser uma pessoa espiritual, não é verdade? Porque se pensa que a teologia filosófica é pouco espiritual. Mas ali, de uma maneira bem básica, a gente pode pensar que, primeiro, teólogos de todas as áreas da teologia podem se tornar arrogantes e pouco espirituais. Porque o problema não é nem a teologia nem a filosofia. O problema é o coração humano, né? Então, pensando no problema do coração humano, todo teólogo filosófico, ou todo teólogo histórico, ou todo teólogo prático, ou todo pastor, todos, né, podem se tornar arrogantes em suas áreas. Por quê? Porque o problema está no coração. Então, eu creio que não é um problema específico da teologia filosófica formar pessoas arrogantes ou pouco espirituais. É um problema do coração humano, né? Que quando se dedica ao conhecimento, pode ou utilizá-lo para a glória de Deus ou para a glória de si mesmo e tornar-se arrogante, né? E aí eu junto com o ponto ali de baixo, né? Que se esse teólogo filosófico realmente estudar teologia filosófica, na verdade vai produzir humildade, porque ele vai perceber o quanto ele é pequeno, o quanto existe uma vastidão de conhecimento, uma vastidão de perguntas filosóficas, uma vastidão de questões teológicas complexas que ele não sabe responder.
que ele não consegue responder, e que o que ele sabe é pequeno diante da grandeza dessas respostas, né? Então, na verdade, deveria produzir humildade, e aí a humildade eu uno com a espiritualidade, né? Porque os humildes, né, de coração, eles são ditos ali por Jesus, né, como aqueles que são bem-aventurados, né, então são espirituais, né, nesse sentido que a gente está falando, né. Então, o verdadeiro estudo teológico, ele produz, pelo contrário, então, produz humildade, né. E outro ponto, a teologia que a gente pode dizer, né, na verdade, também a teologia filosófica produz virtudes e hábitos para a nossa mente que glorificam a Deus. Então, quando a gente se debruça, né, a teologia filosófica, você vai ver virtudes intelectuais, que existem virtudes morais, existem virtudes práticas morais, né, existem virtudes sentimentais, talvez, que a gente poderia dizer, mas também existem virtudes intelectuais. E a teologia filosófica nos ajuda a crescer em virtudes intelectuais, em hábitos intelectuais que glorificam a Deus, né? Então, ela é, sim, espiritual, né? E um outro argumento que nós poderíamos levantar é que a gente tem notórios exemplos, grandes exemplos de teólogos filosóficos que, na verdade, têm como marca uma devoção profunda a Deus, né? Se a gente olhar ali para como era a devoção, né, de Agostinho, poxa vida, um grande teólogo filosófico, mas também devoto, né? A gente lê lá em Confissões de Agostinho, quanto Agostinho era devoto a Deus, né? Então, Agostinho é um grande exemplo, Anselmo de Cantuária, um grande exemplo, um coração dedicado a Deus, uma vida devota a Deus, mas também um grande teólogo filosófico, Francis Schaeffer, o quanto Schaeffer não se dedicou, né, para que pessoas pudessem esclarecer suas dúvidas sobre a fé, né? E ele era marcado por uma devoção, e ele é um teólogo filosófico. Então, a gente tem notórios exemplos em toda a história da igreja de pessoas que eram teólogos filosóficos, mas eram profundamente espirituais, né? Então, não dicotomizemos, né, espiritualidade de teologia filosófica, que é uma crítica recorrente, né? Então, eu acho que eu quis trazer isso para a gente poder também perceber que o trabalho do teólogo filosófico é um trabalho espiritual. E para finalizar, então, para a gente, né, aqui tem alguns referenciais teóricos que eu utilizei para a palestra. Então, o Thomas McCall, lá em Teologia Analítica, que é esses livros da editora Ultimato com a ABC2, né, da série Filosofia e Fé Cristã. Então, indico a vocês, excelente livro. Para quem gosta desse tema, né, vai gostar demais. Também tem o Manual Oxford, de Teologia Filosófica, né? E eu li, não inteiro, mas ele é bem grandão, mas algumas páginas ali para poder refletir também com vocês hoje, né? Então, a gente vê ali um excelente livro também para quem gosta de teologia filosófica, porque ele vai adentrar em temas da teologia filosófica e trazer excelentes artigos, né? Então, os organizadores e escritores foram o Michael Greer e o Thomas Flint, são dois nomes também da teologia filosófica. Cornelius Van Til, então ali esse livro ainda não tem em português, se eu não me engano, ou será que tem? Que é o Jerusalém e Atenas, né? Em que ele vai tratar mesmo dessa interseção ali entre filosofia e apologética, né? E Cornelius Van Til vai ter esse livro, mas também vai ter outros livros de apologética e muitas pessoas da área da teologia filosófica têm críticas ao Cornelius Van Til, mas eu gosto muito dele, eu acho que ele tem coisas muito boas ali para o nosso crescimento, principalmente na área dele, que é a apologética cristã. Tem pontos, assim, que foram transformadores para mim, vou falar mais no próximo slide. Nicholas Wolterstorff, então, aquele trecho do Nicholas Wolterstorff veio desse pequeno artigo dele, né, que é para teólogos, que ele escreve, né, para teólogos que querem trabalhar com filosofia, né, ele se considera, sobretudo, um filósofo, né, por isso que ele fala de um desses que não são parte de vocês, assim, ele se considera muito mais um filósofo do que um teólogo, né, então ele escreve para os teólogos ali dentro desse artigo. Esse do John Wesley, na verdade, eu acabei nem trazendo aqui para nós, porque eu falei, eu falo bastante, então eu vou extrapolar o tempo, né, mas o John Wesley, que é um grande nome da devoção, né, da cristã ali, né, um homem que ardia o coração ali, um teólogo
coração ardente para Deus, no livro dele, Discurso aos Clérigos, ele vai falar do quanto é importante para o pastor, para o teólogo, ser bem entendido de filosofia. Isso é muito legal, né? Que a gente vê alguém ali apaixonado, espiritual, um homem espiritual, apaixonado por Deus, dedicado à obra de evangelização, mas que mostra que a filosofia tem grande valor, né? Então, ele também é um grande reverencial aí para nós. Herman Doivert, né? Como eu trouxe ali um pouquinho dele, um pouquinho do pensamento dele, a gente vê nos livros dele, mas, sobretudo, para mim, ali no livro No Crepúsculo do Pensamento Ocidental, um livro complexo, mas muito bom, né? E o Woody William é esse aqui que eu falei aqui, ó, sobre essa que busca responder essa crítica sobre teologia filosófica ser pouco edificante espiritualmente. Ele vai tentar fazer essa resposta nesse artigo também sobre teologia analítica, né? Então vale a pena também tê-lo ali como uma referência para pensar a respeito de quanto é sim espiritual fazer teologia filosófica. Então, esses foram alguns referenciais teóricos que eu utilizei na palestra. Pode falar? Aqui o áudio. Tá me ouvindo, Cássia? Tô sim. Tá. É porque eu liguei o meu microfone e aí desligou a minha câmera, mas tudo bom. Teve 3 áreas que você falou que eu achei muito interessantes. A questão da analítica, eu tenho muita vontade de conhecer, e acho que essa palestra aqui foi a porta de entrada para eu entender, saber o que eu estou pesquisando assim com mais clareza. E as áreas de identificação eu achei bacana, porque eu acho que já resolveu um BO meu, um problema meu, que é a questão da cosmovisão. E, cara, quando eu olho para a filosofia e a teologia, eu vejo pela lente da cosmovisão. Acho que é o caminho de entrada para mim. Tanto para mim, aprender filosofia, tanto para falar sobre filosofia, né? E a questão da ética. Cara, da ética eu acho que vai ser minhas próximas pesquisas, porque eu acho que eu me identifico. Você falando, eu comecei a entender. Falei, cara, realmente, quando eu falo de cosmovisão, automaticamente também eu começo a me identificar com a questão da ética, né? Como o cristão tem que se portar, como exercer o amor cristão no meio da sociedade, ainda mais nos últimos tempos. Então, assim, para mim, abriu a porta assim, para esses conceitos que para a gente assim que não entende muitas vezes o que os conceitos estão falando, que realmente não são fáceis, quando a gente se identifica com alguma coisa que de uma forma indireta a gente está se identificando ali, né, sem ter alguma base de algum autor, assim, por exemplo, o Herman Dover, já tentei ler ele, eu acho ele difícil, então eu decidi não ler porque eu sei que eu vou passar as páginas ali, eu vou ter que voltar lá, então eu acho que abriu o caminho, então automaticamente falando do quanto está sendo bom, quanto foi bom, e também falando dos pressupostos que eu vou tomar a partir de hoje. Bem bacana. Que legal! Muito obrigada, Giovanni. Muito bom, muito bom. Show. Não, realmente, é a porta de entrada ali da cosmovisão, e você vê que ela está totalmente ligada à questão ética, né? Porque, na verdade, cosmovisão está ligada a tudo, assim, né? Quando a gente começa a estudar, a gente fala, meu Deus, o quanto é importante você estudar cosmovisão, né? E essa questão de quanto ela implica para a ética, para essa união entre pensar na ética por um viés filosófico e teológico, né? Muito legal mesmo. É com certeza uma ligação muito boa, e que legal que trouxe essas ideias e caminhos ali possíveis, né? Para os próximos passos. Muito bom, fiquei feliz. E aí eu vi que você colocou aqui também no chat, né? Que o Vantil tem o livro Paulo em Atenas traduzido. Tá. Eu sei que ele tem poucos livros, acho que tem mais livros que poderiam ser traduzidos ali do Vantil, que também eu acho que tem um escrito um pouco difícil, mas que também vale a pena no final. Bacana. Show de bola. Valeu, obrigado. Imagina, eu que agradeço. E esses livros assim mais difíceis, o que sempre me ajuda, na verdade, talvez ou ler com outras pessoas, né? Ou ouvir pessoas fazendo resenhas, às vezes, do livro, assim, coisas assim, acho que ajudam ali. E também, às vezes, mesmo que a gente não entenda tudo de primeira, algumas coisas vão se conectar bem, né? E aí vão se conectar, e aí vão ser pelo menos ali um
passo inicial ali do entendimento do todo ali daquele autor, né? E outra coisa que ajuda bastante é a gente ler pessoas falando sobre eles, né? Eu digo porque entrou muito, Kant entra em tudo, né, dentro da filosofia, só que eu ficava muito perdida, porque eu acho Kant difícil, né, e é difícil mesmo. E aí, o meu professor, esse professor Eliandro, que eu falei ali no começo, né, ele falou assim, olha, leia um livro de alguém dando uma introdução sobre Kant, isso vai te ajudar, né, não vai direto à fonte, né. Então, acho que talvez do Doiverd e até do Van Til, essa é uma boa ideia, né, ler pessoas falando dele, pessoas de confiança falando dele, ao invés de ir para eles primeiramente, né, então, que vai ajudar ali, antes de chegar na obra do autor em si, né. Isso ajuda. Bacana, a sensação que dá assim, poxa, eu não vou degustar essa obra direito, porque tem coisas que não estou compreendendo ainda, então vou chegar nela ali, o tempo vai passar, vou ter que voltar nela de novo. Não que nós não temos que voltar, né, mas sem aquela maturidade, mas é bem bacana, realmente, talvez é um buraco sem fundo, né? Sim, é verdade, muito legal mesmo, muito bom. Bacana, muito valeu. Bom, valeu. E eu vi que o Ricardo aqui perguntou também, né, um caminho para estudar estética filosófica aplicada às escrituras, né? Olha, os caminhos que me foram dados, eu gostei muito. Entrou dentro do meu estudo do mestrado, né, o estudo da estética, e eu até poderia, Ricardo, se você quiser, depois eu posso passar a lista dos livros, porque eu falei no começo da cabeça da memória da mãe, né? Como eu fui mãe recente, é incrível como esquece muita coisa, mas deixa eu tentar lembrar os livros que foram me recomendados. Um do Francis Schaeffer, o Francis Schaeffer fala sobre estética. Deixa eu ver aqui se eu acho, procurando aqui, peraí. Que ele vai falar sobre fé cristã e arte. Arte e a Bíblia, aqui, achei. Arte e a Bíblia foi utilizado nas nossas aulas, muito legal já para começar a pensar sobre estética, né, sobre o olhar das escrituras. Então, Arte e a Bíblia. Huckmacher, acho que é o grande nome ali quando a gente pensa na estética. Mas o Huckmacher, eu não começaria por aquele livro dele, Teologia Estética, Filosofia Estética, é o nome. Eu não começaria por ele, talvez eu começaria por A Arte Não Precisa de Justificativa, do Huckmacher. Eu acho que ele é um melhor caminho, porque eu achei filosofia estética também muito difícil para começar por ele, mas eu acho que A Arte Não Precisa de Justificativa é muito bom. E teve um livro, gente, até se eu encontrar aqui para eu mostrar para vocês, que foi escrito por um católico, mas que livro bonito sobre teologia estética, que livro lindo, e que me emocionou de ler ele, porque ele vai conectando o estudo da estética com Cristo. É o Peter Griffith, não, né? Será que é? Deixa eu ver. Deixa eu tentar ver aqui. Jogar aqui para eu poder... Me veio ele na cabeça, porque muitos protestantes dialogam muito com ele também. Deixa eu ver se é esse livro. Se eu olhar a capinha aqui do livro, eu já lembro. Se é... pelo menos aqui, deixa eu ver. Pelo menos nos livros aqui que apareceram, não encontrei. Deixa eu ver. Deixa eu dar uma olhada, que deve estar aqui do lado. Peraí, só um minutinho. Tô ouvindo aqui vocês. Só para ver se eu acho rapidinho e mostro, porque ele realmente é um livro que me encantou bastante. Deixa eu achar aqui, onde que meu esposo que organizou aqui a pensadeira de livros. Vamos ver se eu acho a parte aqui da filosófica. Mas se eu não achar, depois eu posso tentar mandar o nome. Mas, nossa, como foi um livro que me marcou, gente. Deixa eu ver. E aí eu também posso encaminhar para quem tiver interesse, eu posso mandar para o Lincoln e ele encaminha para vocês. Eu tenho um artigo que eu escrevi analisando uma obra artística do Goya, que é Saturno Devorando a um Filho. E aí eu tento fazer a análise dessa obra artística. Eu realmente não vou encontrar ele, mas eu posso procurar e depois eu mando para o Lincoln também. Eu mando para o Lincoln o nome daí também, ele pode passar para vocês. Mas eu tenho esse artigo que eu também posso enviar, em que eu tento fazer uma análise dessa obra artística do Goya a partir da epistemologia cristã. Então, eu vou usar o John Frame,
que eu gosto muito do John Frame, ele é um teólogo filosófico também, eu vou usar o que ele fala sobre triperspectivismo, sobre formas sobre essa proposta de epistemologia cristã. É muito legal esse tema. E aí eu tento analisar a obra artística usando a teoria do John Frame. Então, fazer uma análise artística dentro de uma epistemologia cristã. Então, é bem legal, assim. Claro que é só, assim, é um artigo simples, assim, só inicial, mas é muito interessante foi bem interessante essa tentativa, assim, de analisar uma obra que não é de um cristão, mas dentro de uma perspectiva da teologia cristã, né, assim, foi bem legal. Mas eu vou mandar, então, pro Lincoln o nome do livro, assim que eu encontrar. Eu acho que é alguma coisa assim de beleza. Lembrei. A Porta da Beleza. Veio aqui, ó. O nome é A Porta da Beleza, por uma estética teológica. Deixa eu mostrar. Bruno Forte. Olha só, é um arcebispo, se eu não me engano, viu? É interessante. Deixa eu compartilhar aqui para vocês. Cadê aqui? Ó, aqui. Esse livro aqui, ó. Nossa, gostei muito desse livro. Ó, A Porta da Beleza, Bruno Forte. Ele é bem difícil de encontrar, até, inclusive. Mas ele vai falando sobre o que é a beleza, como pensar na beleza a partir de Cristo, de uma boa teologia. Eu gostei muito, muito, muito também. É um livro curto, ó, 176 páginas, mas muito bom, muito bom. Então fica aí como uma recomendação também, né? Deixa eu só voltar aqui por último. Pode falar, Lincoln. É o Lincoln 2 aqui. O Lincoln 2. Pode falar Lincoln 2. Parabéns, Cássio, pela sua exposição. Ficou muito boa. Obrigada. Eu fiquei pensando aqui sobre aquilo que você falou, né, sobre a questão da filosofia ser inútil, né, para algumas pessoas. E me veio à mente que isso foi um problema que o próprio Aristóteles enfrentou, né, na metafísica, quando ele fala que a teologia, que para ele era a filosofia primeira, era a mais inútil, mas dentre todas, nenhuma lhe era superior, né, porque Olha todas só, partiam legal. dela. É muito legal o que Aristóteles fala Legal. disso, né? Tanto Platão também, como no Timeu, ele vai falar sobre as causas divinas e as causas necessárias, né? E ele vai falar que devemos nos ocupar primeiro com as causas divinas e depois nos preocupar com as causas necessárias, né? Que legal. Eu fiquei pensando sobre isso porque essa influência da filosofia ser inútil hoje em dia, né, como a teologia também para alguns, talvez pode ser, quero saber a sua posição também, talvez pode ser uma influência do positivismo ainda, não Sim. sei, né? Principalmente com Augusto Comte ali, os positivistas lógicos, Círculo de Viena, aquele pessoal esquisito lá, enfim, pode ser. Eu queria saber se você acha também, né, que é uma influência muito grande do positivismo ainda nos nossos dias. Sim, eu acredito que sim. Com certeza, isso é um dos principais pontos, a influência ainda desse positivismo lógico, né? E também eu acho que dentro da história ali do pensamento, a gente vê que a modernidade foi muito para o lado, primeiramente foi muito para esse lado intelectual, teórico, né? E na pós-modernidade, o pêndulo foi para o outro lado, né? Então, acho que se passou a valorizar menos também, acho que entra a questão do positivismo lógico e talvez um pouco disso também, né? Enquanto na modernidade se valorizava mais as questões intelectuais pela intelectualidade em si, na pós-modernidade eu já vejo que as questões intelectuais têm menos valor, né? São dados menos valor, é mais valorizado aquilo que é sentido ou aquilo que é praticado, né? Então, na pós-modernidade. Então, eu acho que
resposta a uma intelectualidade muito extrema ali, de um lado, vem uma resposta que vai para o pêndulo do outro lado, que é, não, o que tem valor é o que é útil, o que é prático, o que é claramente prático mesmo ali, né, o que é claramente prático. Então eu acho que é um pouco dessa resposta, né, tanto que eu acho que dentro das artes também, a arte antes era bem rigorosa, né, e bem, a gente consegue ver isso nas artes, né, que elas eram antes muito rigorosas e técnicas, essa é que é a palavra, as artes eram muito técnicas. E aí, nesse pêndulo ali, né, veio o romantismo, por exemplo, que daí é um outro tipo de movimento artístico, que é uma resposta a uma arte muito, muito técnica, muito fechada na caixa, né, vem uma arte mais apelativa aos sentimentos. Então, a gente vai vendo essas nuances ali dentro da história, né, do pensamento, que vai para o extremo de um lado, e aí, como resposta, vem uma outra fase que vai para o outro lado. E aí, na arte, na pós-modernidade, não tem nem o que falar, né? Quase nem se fala em absolutos, em técnica, né? Qualquer coisa pode ser arte. Então, a gente vê, eu acho que, até isso entra na questão da estética, né? A Morte da Razão, do Francis Schaeffer, é um excelente livro para pensar na teologia da estética, porque ele vai analisar a cultura, analisando as obras de arte que a cultura produz. Porque o Schaeffer vai falar que, olhando para a arte que uma cultura produz, você antecipa o pensamento que vai vir. Então, ele fala que a arte, primeiro vem a arte, mostrando tendências, e aí depois vem o pensamento, depois vem a mudança na cosmovisão de uma cultura. Então, ele fala que a arte, ela antecipa o que vai vir, né, como pensamento de uma cultura. E aí, por isso que eu me lembrei disso, né, de como a arte também mostrou isso, de uma arte muito técnica para uma arte mais emocional e tudo mais, que cai ali na pós-modernidade. Eu acho que daí o pensamento também. Então, eu acho que é tanto fruto, sim, do positivismo, e essa influência empírica, né? Tudo tem que ser provado empiricamente, tudo mais, quanto também, por um outro lado, uma resposta à intelectualidade da idade moderna, uma intelectualização, né, complexificação e tudo mais. Então, eu acho que pode ser alguma dessas coisas, né? Que deu esse resultado ali pra gente. Perfeito, perfeito. A crítica muito grande, né, do positivismo lógico aí, sei lá, com Hegel, o idealismo alemão, né, partiram por dois extremos, né, enfim. Isso da arte é bastante interessante, né, como se a arte fosse a expressão de uma sociedade, né. A gente conhece a sociedade através da arte que ela expressa, né. Me lembro muito você já deve ter ouvido falar já do Eric Voegelin, né. O Eric Nossa, eu ouvi Voegelin, falar, mas eu conheço muito pouco. ele é muito bom, inclusive, né, um ótimo filósofo e cientista político, né. Ele vai falar que o problema de uma sociedade é na psique de seus membros. Então, ele coloca essa correlação também entre a arte, né. Você conhece uma sociedade ou um determinado período da época através das expressões artísticas também que essa sociedade vai expressar. É bastante legal mesmo. Que Muito legal. bom. E por que eu acho que a arte antecipa o pensamento filosófico, né? Porque eu acho que o ser humano é afetivo, né? E a arte vem muito desse lugar da afetividade, assim, né? Então eu acho que quando ele ainda não sabe expressar em palavras, ele expressa nos afetos, na produção musical, na produção artística, né? Então eu acho que os afetos são primeiramente mostrados ali através da arte, né? E depois talvez ele venha para as palavras, para o pensamento, para a intelectualização, né? Então, acho que esse é o caminho do ser humano ali, no geral, né? Na sua produção ali. E bom, eu quero só finalizar, né? Porque eu sei que eu já passei ali também do tempo, mas eu quero só finalizar falando de quem foram os meus referenciais, né? E aí eu coloco ali 2 brasileiros, que eu gosto muito, né, que é o Davi Charles Gomes, excelente professor, e o Jonas Madureira, né, que é muito conhecido por nós, e para mim, assim, é uma grande referência, né, ele é um filósofo e um teólogo que consegue conciliar
tão bem, né, essas duas áreas e produzir uma teologia filosófica tão boa, né? Meu desejo também é que ele possa escrever mais, né? O brasileiro consegue escrever, vocês já viram coisas assim, né? Falando, né, que o brasileiro consegue escrever e produzir pouco, né? Porque não é cultural nosso. Por exemplo, a gente vê lá nos Estados Unidos pastores que estão dedicados à produção teórica, as igrejas mantêm o salário deles, mas deixa eles trabalhando só nos livros por um tempo. Então, eles fazem mestrado, eles não precisam trabalhar no ministério ou em outras áreas, eles são mantidos ali só para fazer aquele mestrado, aquele doutorado, eles são mantidos financeiramente só para poder escrever os seus livros, mas não, os brasileiros não, né? O brasileiro tem que continuar trabalhando no ministério, trabalhando num trabalho secular, né, digamos assim, e aí ainda assim escrevendo alguma coisa, tentando produzir um artigo, porque as igrejas às vezes não entendem o valor de manter, né, financeiramente por um tempo de trabalho teórico, ou às vezes nem tem condições de manter, né? Então é bem diferente ali, né, a quantidade de produção que a gente vê em outras culturas e aqui no Brasil. Mas eu espero que eles possam escrever ainda mais, e eu gosto muito como eles conciliam, e foram grandes exemplos para mim. Eu ia pontuar também a Norma Braga, porque quando eu estava fazendo teologia, nunca fiz filosofia, eu estava fazendo teologia, eu não tinha nenhuma referência de mulher dentro da teologia. E quando eu ouvi a Norma Braga falando ali na conferência, não sei se era uma conferência da Vida Nova, falando sobre cosmovisão reformada, nossa, aquilo foi assim, brilhou meus olhos, eu fiquei maravilhada. Hoje ela não trabalha tanto mais dentro da teologia filosófica, e por isso que eu não coloquei ela, porque ela está falando mais sobre outros assuntos como abusos, né, dentro das igrejas. Ela fala sobre estética, que está dentro ali de teologia filosófica também, mas ela é uma grande acadêmica na área de teologia filosófica, né? Então eu coloquei eles dois, mas outros nomes também que eu creio que vocês também conhecem, né? E nossa, são referências ali um pouco mais contemporâneas de teologia filosófica. O Timothy Keller, o Francis Schaeffer, o Van Til, Cornelius Van Til, o John Frame, que ele é vantiliano, inclusive ele é bem influenciado pelo Van Til, mas ele busca produzir uma epistemologia cristã. Inclusive, para mim, o livro, eu acho que o que eu mais gosto da minha vida, assim, né, é o livro do John Frame, que se chama Doutrina do Conhecimento de Deus. Ele tem 3 livros, que é uma série, 3 ou 4, que é uma série. É a Doutrina da Vida Cristã, 4. Doutrina da Vida Cristã, a Doutrina das Escrituras, a Doutrina de Deus, e aí ele tem a Doutrina do Conhecimento de Deus. Gente, eu sou, assim, muito fã desse livro, a Doutrina do Conhecimento de Deus. Amo muito. E ele é um teólogo filosófico, assim, dos melhores, né? Nancy Pierce, então, né, uma mulher também que como uma grande referência, né? Ela escreveu o livro A Verdade Absoluta, e ela também escreveu recentemente um livro Ama o Teu Corpo, que faz uma reflexão filosófica sobre o corpo, né? Então, ela é uma teóloga filosófica também excelente. E o Herman Dooyeweerd também, né? Que eu já citei ele aí. Então, esses foram grandes referenciais para mim, assim, que conhecer o que eles produzem dentro da teologia filosófica foi bem transformador ali para minha mente, né? Para o meu coração. E eu quero só terminar deixando, né? Essa tarefa para nós, né? Responder o chamado, né? Isso que Agostinho já deixou para nós, que é um chamado para as nossas vidas. Que Agostinho e Anselmo também ressoou isso, né? Creio para entender, né? Então, não é eu entendo para crer, mas é um creio para entender. Então, se Deus deu para nós, né? Deu para mim e para você a fé, se Ele nos deu a crença, então agora caminhemos no entendimento, né? Então, eu creio para então entender. Eu acho que esse que é o caminho da teologia filosófica. A teologia filosófica, ela entende que precisa crer para então entender. Só que eu não posso parar só no crer, eu preciso caminhar para me dedicar e me aprofundar no entender, né? Então é isso que eu queria compartilhar com vocês. Se alguém tiver mais alguma dúvida e eu puder responder, né, eu vou ficar também muito feliz em poder responder. Eu tenho muito desejo, quem sabe um dia, fazer filosofia, né? Vocês que estão ali fazendo filosofia, com certeza tem uma profundidade na área filosófica ainda maior, né? Porque a teologia filosófica ela acaba pegando uma área só, né? Então, a filosofia, na verdade, foi secundária para mim. Ela foi caminhando junto conforme a teologia
ia pedindo, né? Mas eu acredito que também vai ser muito útil se, quem sabe, mais para frente, no futuro, aí, nos próximos anos, eu puder me aprofundar mais ainda na parte filosófica em si, né? E tentar uni-la mais ainda com a teologia. Acredito que vai ser muito, muito proveitoso, né? Então, quero agradecer aí o convite e fico à disposição para servi-los no que mais precisar, né? Muito obrigada, Lincoln. Cássia, somos nós que agradecemos. Se alguém ainda tinha alguma dúvida do que Atenas tem a ver com Jerusalém, eu acho que essa dúvida ela foi dissipada hoje. Teologia filosófica é essencial para nós compreendermos o que o Hegel fala sobre os espíritos do nosso tempo, os espíritos da época, né? Porque entendendo os espíritos da época, a gente entende o contexto missional em que nós vivemos e as oportunidades de proclamação do evangelho que esse contexto missional nos dá. Então, a teologia filosófica, ela nos fornece uma ferramenta importantíssima para missionalidade. Sou prova disso porque no mestrado a gente estuda muito, então tem cosmovisão e cultura, tem inclusive essa matéria compreendendo o contexto missional, os espíritos da época, várias matérias que, direta ou indiretamente, estão ligadas à teologia filosófica e nos fornecem esses ferramentais para uma participação ainda mais excelente nossa na missão de Deus, né? Então, Cássia, estou muito feliz, mais uma vez, muito obrigado por você compartilhar esse tempo conosco, onde nós fomos muito edificados, muito abençoados. Eu quero aqui também deixar o meu grande abraço para o Eduardo. A gente já trocou ideia algumas vezes fora de sala de aula também. O Eduardo traduziu algumas aulas do Gorin para nós no mestrado. E um abraço para a Melinha também. E daqui a pouquinho, em dezembro, a gente se vê na formatura, né? Então, vai ser uma alegria muito grande poder estar com você aí em Araçariguama. E muito obrigado, viu, Cássia? Muito obrigado por esse tempo. Muito obrigado por ter aceito prontamente o nosso convite. E as portas do NEFI estão sempre abertas para você, minha irmã. Muito obrigado mesmo, viu? Que agradeço, muito obrigada pelo convite, obrigada por esse trabalho tão especial que vocês têm feito, né, dentro desse desejo de continuar estudando, aprendendo sobre Deus, sobre a palavra dele, sobre coisas que são tão importantes, né, de serem compartilhadas, então, e dar oportunidade aos jovens teólogos, né, de compartilharem suas ideias, então, Deus abençoe muito, continue usando vocês para a glória dele. Glória a Deus, amém. Cássia, muito obrigado mesmo. E, gente, esse é só o primeiro dia, tá? Porque amanhã, 8 horas da noite, tem o segundo dia da nossa Semana Jovens Teólogos. Amanhã nós vamos receber aqui o Douglas Souza para falar sobre o tema Descomplicando as Leis do Pentateuco. Então nós vamos estar recebendo o Douglas aqui, que é especialista em Antigo Testamento. E na quinta-feira nós vamos estar recebendo Ricardo Oliveira. O Rick é especialista em teologia do Novo Testamento, então o Rick vai falar para nós sobre a divindade de Jesus nos evangelhos sinóticos. Gente, essa semana o NEFI é teologia pura, então não perca, tá bom? Fique por dentro aí da nossa programação. Faça parte do nosso grupo de WhatsApp para você conhecer pessoas do Brasil inteiro, poder trocar uma ideia lá, compartilhar dúvidas. A gente solta umas enquetes lá também, bem legais, tá bom? E, galera, é isso. Acompanhem o NEFI, tanto no Instagram, quanto no YouTube e também no Spotify, tá bom? Galera, Deus abençoe vocês. Um grande abraço. Até amanhã. Fique com Deus, pessoal. Tchau, tchau. Tamo junto. Deus abençoe.